Bom, gente, vamos a mais um pitaco do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Olha só, em meio a... Isso, sabe tudo. Fernando Henrique, em meio à crise política, né? Desta vez o Tucano defendeu o seguinte, que seria um gesto de grandeza de Michel Temer pedir antecipação de eleições gerais. Para ele, falta legitimidade ao PMDBista para governar e o país vive um tipo de anomia. Diante desse cenário, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz ter mudado de opinião de que seria um golpe a convocação de eleições antes do término do mandato de Temer em 2018. Fernando Henrique Cardoso está dando uma força pro PT, Andreasa? Isso aí, nisso ele é especialista, né? Ao longo de toda a sua carreira, é um dos inventores do PT, né? O Fernando Henrique, é um dos fiadores do PT. Ninguém trabalhou mais para o Lula ser presidente do que o Fernando Henrique. Ninguém criou condições para que o PT ficasse tanto tempo no poder quanto o Fernando Henrique. Olha, eu espero, sinceramente, eu quero ser elegante nisso que eu vou dizer agora, tá? Eu pretendo ser elegante. Eu espero chegar a uma determinada idade sem ter obrigação de falar publicamente. Pedindo, por favor, não me procurem, não me liguem, não quero dar entrevistas, para tentar resguardar um pouco de moral, né? Tem que ter uma hora de parar, né? Acho que o Fernando Henrique não identificou a hora de parar e vai expondo algo que eu não vou nominar aqui. O lance é o seguinte: ele não tem, Fernando Henrique Cardoso, autoridade para acusar golpe na ideia das eleições diretas. Eu falo que a proposta de eleições diretas, que ele chama de eleições gerais, é uma proposta golpista. Ele não tem, porque ele é o responsável pelo golpe da reeleição em 1997, eu falo isso aqui diariamente. Ele era um mestre de propor emendas constitucionais para fins, para benefício próprio, tá? Foi o que ele fez naquela ocasião, é o que representa essa emenda agora das diretas. Então, é óbvio que ele acha normal uma emenda constitucional agora para a eleição direta. Naquela ocasião, ele fez a mesma coisa para mexer nas regras do jogo em curso, né? Para reconformar o tabuleiro com as peças já andando, para mudar a regra do jogo com a bola rolando. Foi exatamente o que ele fez então, é exatamente o que ele apoia agora. Não há nenhuma novidade, é coerente da parte do Fernando Henrique Cardoso, o golpista de 97. Tá? A emenda da reeleição foi fundamental para que o PT ficasse esse tempo todo no poder, para que tomasse o Estado. Fernando Henrique Cardoso é o grande coisa. Pois é, o Fernando Henrique, eu, diferentemente do Andreasa, tenho uma profunda admiração pelo Fernando Henrique, já o entrevistei algumas vezes, acho que ele é uma das cabeças mais lúcidas ali do PSDB, apesar da idade. Dito isso, essas intervenções dele, desde que começou a crise do Temer, também, né? Todas elas têm sido um desastre justamente por esse elemento da contradição, Patrick. Ele começou dizendo lá atrás, no dia 7 de maio, que uma emenda constitucional antecipando as eleições seria um golpe. Então é uma frase bastante forte, né? Você está dizendo que é um golpe, você está dizendo que não cabe uma emenda constitucional. Depois, quando veio a crise do Temer, ele primeiro falou que seria um gesto de grandeza o Temer renunciar. Quando veio à luz o áudio, ele falou: eu não tinha ouvido o áudio quando eu me manifestei. Ouvido o áudio, eu acho que há elementos ali para se dizer que o presidente pode ficar, não está dado, não há as evidências da implicação dele. Aí ele disse que o PSDB não poderia abandonar o governo, porque seria um gesto irresponsável abandonar o governo assim do nada. Agora, ontem ele surpreende de novo e vem dizer que deveria sim o Temer convocar eleições antecipadas. Aí não seria uma emenda, seria provavelmente de novo a hipótese da renúncia e convocação de eleições antecipadas. Questionado sobre todas essas idas e vindas, ele disse o seguinte, que ele defendeu que o governo era uma pinguela e que dever-se-ia atravessar, eu usando uma mesóclise em homenagem ao Temer, atravessá-la até 2018, mas que se a pinguela quebrar, partido e o país tende a atravessar a nado. Eu acho que quem anda meio à deriva com um bote ali na correnteza é ele, Fernando Henrique Cardoso. Realmente, nesse caso, ele está pondo a perder toda a herança intelectual, que ele tem o legado e falando muito ao léu. Cada dia uma coisa totalmente biruta de aeroporto. Concorda, Madu?
Para começar, eu quero reiterar também que a minha admiração pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e considero ele ainda uma das cabeças pensantes do Brasil. Mas eu também discordo dessa posição dele, pelo menos o seguinte: eu sou extremamente constitucionalista, né? É óbvio que ele propõe uma emenda constitucional, isso aí já ia aumentar a bagunça no campo político imensamente. Agora, vamos imaginar, né, que você tenha uma antecipação das eleições gerais, 2018, com o mais cedo possível. Sem fazer uma reforma política, com esses partidos que estão aí, com esses políticos que estão aí, como é que vai ser? Na verdade, por trás disso tudo, o que me preocupa é o presidente Fernando Henrique estar, digamos assim, brigando pelo establishment, ou seja, para as coisas permanecerem como estão, né? No fundo, não mudar, não fazer mudança nenhuma, né? Mudar para continuar como tudo está, como está no Leopardo, aquele brilhante romance agora recém-relançado, uma belíssima edição, hein, André? Mas, enfim, eu não sei se essa posição do Fernando Henrique Cardoso seria realmente a melhor saída para o Brasil hoje. Muito embora, vocês terem ideia do tamanho do buraco que a gente está. Nem o Fernando Henrique consegue propor uma saída assim, como se diz em matemática, né, elegante para o problema, né, racional. Andreasa. Vocês sabem que, em meio aos equívocos profundos e a esse, desculpa a franqueza com que eu falo, o compromisso golpista, né? Golpista em 97, propondo o golpe agora, bico em pelo menos 3 artigos da Constituição, um dos quais, cláusula pétrea, é estarrecedor. Mas, em todas essas incoerências, né, contradições em que ele tem investido, uma coisa ele permanece, em defesa do establishment. Isso é fato. Madureira falou e eu concordo. Todas as manifestações públicas do Fernando Henrique, desde que essa nova crise surgiu, têm em comum uma defesa do establishment, uma tentativa de ajudar na reconstrução do sistema político viciado, doente que nós temos. Nisso ele está perfeitamente de acordo com o Lula e com o Fernando Henrique e com o Michel Temer. Lembrem-se daquela ideia de que haveria ou teria havido um encontro entre eles para discutir a crise. É a defesa do establishment, tá? Não tenho a menor dúvida sobre isso. Outra coisa sobre Fernando Henrique Cardoso. Tito foi presidente 8 anos, professor, merece respeito, tá? Porém, é dos piores leitores do jogo político, um dos piores analistas políticos que existe em qualquer tempo. E não é só agora, com a idade avançada, não. Ele sempre foi. Lembrem-se de quando surgiu o Mensalão em 2005, havia eleição em 2006, o PSDB, a oposição, tinha condições de ir para cima do governo e ele veio com aquela beleza do vamos deixar sangrar nas cordas e vencer em 2006. O Lula se reinventou e deu no que deu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e colocar, ainda mais agora, a leitura política do Fernando Henrique em seu devido lugar. É sempre uma leitura equivocada, é péssimo analista político.